Só por causa de um erro, Maldi levou um tapa na cara. Mesmo que ela falasse com o cachorro, esse homem a repreenderia com raiva. A regra e o status neste lugar sou eu primeiro, cachorro em segundo, frango em terceiro, por último você. Maldi nasceu com artrite. Seus membros rígidos tornavam extremamente difícil para ele andar. Aos olhos dos outros, ela é uma aberração. Seu único parente é tia Ida. Mas para ela, Maldi também era inútil, tendo que viver com sua tia. O autoestima de Maldi é sempre pisoteado. Naquele dia, ela soube que Everest estava procurando uma empregada. Everett é vendedor de peixes áspero e rude. Embora tenha mais de 30 anos, está solteiro. Esperando que ele saísse, ela silenciosamente anotou o aviso de recrutamento. Ela andou dezenas de quilômetros para se candidatar ao emprego. Everest é um vilão notório na cidade. Ele não queria aceitar essa garota deformada para trabalhar, então ele disse palavras duras para afastá-la. Agora tenho que andar de novo, quando as crianças me virem vão atirar pedras em mim. Então o Everest trouxe Maldi para casa. Depois de se separar, ele inconscientemente virou a cabeça para olhar para ela, para se certificar de que nenhuma criança iria zombar dela. Os dias se passaram, e ninguém veio procurar trabalho. Então, o Everest tinha que dar uma chance a Maldi. Desde então, Maldi está cheia de esperança para uma nova vida. Embora Ida tenha ameaçado expulsá-la de casa, Maldi não hesitou. Ele sentou-se no veículo Everest. Essa é a primeira vez em sua vida que ela está no comando de sua própria vida. Chegando em casa, Everest acendeu um fogo, ignorando a pergunta de Maldi. Ele até a culpou por ser preguiçosa. Ela é muito curiosa sobre tudo na casa. Quando Everest voltou, ele acidentalmente a pegou jogando coisas e até fazendo a sopa de rabanete que ele mais odiava. Sua raiva começou a aumentar. Ele amaldiçoou enquanto derrubava as coisas de Maldi. No primeiro dia de trabalho, Maldi foi expulsa de casa. Na manhã seguinte, um barulho no andar de baixo acordou o Everest. Ele desceu para ver Maldi esfregando o chão. Agora ela não tem para onde ir. Todos os dias o Everest sai cedo ou tarde da noite. Em casa, Maldi aprende a bicar galinhas. Nas horas vagas, ela pinta as prateleiras de azul para dar um pouco de cor à casa. Quando Everest voltou, ele trouxe para ela uma tigela de canja de galinha. Como a casa é relativamente pequena, os dois tiveram que dormir na mesma cama à noite. A vida não é tão bonita quanto parece. Everest viu Maldi conversando com o cachorro e ficou bravo. Ele a repreendeu que sua posição nesta casa não era igual à de um cachorro, ou mesmo de uma galinha. Suas palavras pisotearam a autoestima de Maldi. Nem mesmo o gato que percorria a cidade se preocupou em se aproximar dela. Quando ela reencontrou Ida, ela repreendeu dizendo que ela era uma vergonha para a família. Naquele dia, o amigo de Everest veio à casa. Ele achava que Maldi era a esposa de Everest, então zombou dela. Maldi apenas respondeu gentilmente, mas Everest imediatamente a esbofeteou. Ele acha que isso mostra sua posição na casa. Maldi entrou dolorosamente na casa em silêncio, depois pegou uma caixa de giz de cera e começou a pintar na parede. Este é seu único hobby. Everest sentiu que ele era demais para ela, mas ele não podia se desculpar. Depois que o amigo saiu, Ever entrou na casa e viu Maldi sentada em um canto. Maldi exigiu dele 2 meses de salário, até ameaçou sair. Everest deu-lhe 2 moedas, então caiu em profundo pensamento. Tendo recebido seu salário, Maldi foi comprar muitos lápis de cor. Começou a pintar seu próprio mundo. Naquele dia, uma mulher bem vestida veio à casa pedir ao Everest que lhe trouxesse peixes. Por acidente, Sandra viu as pinturas na parede de Maldi, ela gostava muito delas. Elas rapidamente se tornaram almas gêmeas. Em vez disso, o Everest não entende o que é arte. O pássaro na parede foi visto por ele como uma fada. Embora ele secretamente permitisse que Maldi pintasse seu coração, ele ainda a repreendia de vez em quando. Everest é analfabeto, então ele muitas vezes esquece que outras pessoas devem dinheiro a ele. Então Maldi usou seu cartão para ajudá-lo a gravar. A partir de então, o Everest seguirá na frente para empurrar a carruagem, e ela seguirá para debitá-lo. Quando viu o cartão de Maldi, Sandra disse que queria comprar mais de seus desenhos. Com o consentimento do Everest, Maldi ficou muito feliz. Ele estava feliz não só porque alguém gostou de suas pinturas, mas também por causa de seu apoio. O inverno está chegando. Maldi passou mais tempo pintando. Embora Everest muitas vezes a repreende por ser preguiçosa, ele ainda faz todo o trabalho doméstico sozinha. A inspiração de Maldi muitas vezes vem do mundo visto em seus olhos. Everest não hesita em protegê-la quando alguém duvida de seu talento. A vida pacífica continua. Naquele dia, Sandra saiu para visitar Maldi. Ela quer comprar quadros maiores. Mas essa pintura ainda não estava terminada, o que preocupou muito Maldi. Então Everest prontamente devolveu o dinheiro de Sandra, dizendo-lhe que a pintura não venderia. O Everest sempre apoiou silenciosamente Maldi. Enquanto isso, ele escrevia seu sobrenome nos desenhos, já que se considerava sua esposa. Maldi eventualmente se ofereceu para se casar com ele, mas o Everest achou muito caro.
mas na manhã seguinte ele ainda estava vestindo seu terno. Eles foram à igreja para uma cerimônia de casamento simples, com a presença de alguns amigos. Então Maudie se tornou a esposa de Everest, um casamento sem alianças, sem convidados. Após o casamento, Everett trouxe Maudie para casa. Maudie sentou-se no carro de bois e virou-se para olhar para Everett, sentindo milagrosamente que aquele homem rude havia se tornado seu marido. Na noite em que dançaram, Maudie disse que eram como meias abandonadas. Mas Everest só pensava que ele era uma meia rasgada, e ela era um nobre canário. Talvez esta tenha sido a primeira vez que ele falou com todo o seu coração. Durante o dia, o Everest vai vender peixe e Maudie está em casa pintando. Com a ajuda do marido, ela também tem sua própria oficina de pintura. Gradualmente as pinturas de Maudie tornaram-se cada vez mais famosas, inclusive nos jornais. Everest é feliz mas autocrítico, sentindo que a distância entre ele e sua esposa está crescendo. Maudie quer pendurar uma de suas cortinas para manter as moscas afastadas. No início Everest não concordou porque era muito desperdício, mas no dia seguinte ela comprou uma cortina. Esta é a ternura que ele tem por sua esposa. Maudie era famosa pelo presidente e pelos jornalistas. Na televisão, o repórter perguntou ao Everest se ele se sentia sortudo por ser casado com Maudie, mas ele ficou calado. As pessoas não sabem o quão orgulhoso ele está em seu coração. Mais e mais pessoas vinham comprar pinturas, fazendo-o sentir-se infeliz. Na televisão, ele é um marido abusivo. As pessoas dizem que ele não serve para ser o marido de Maudie. Maudie a aconselha a não prestar atenção ao que os outros dizem, mas o Everest também se sente indigno. A partir de então, sua personalidade tornou-se cada vez mais estranha. Ficou com tanta raiva que nem levou a esposa para visitar a tia Ida. Maudie só podia caminhar para casa. Ida lhe conta um segredo. Temendo que Maudie não pudesse criar seu filho, ela mentiu que a criança estava doente e a vendeu para uma família rica. O mundo de Maudie agora parece estar desmoronando. Finalmente, incapaz de suportar, Everest foi buscá-la. Maudie contou ao marido sobre a filha deles, mas Everest só estava preocupado que ela o deixasse. Duas pessoas começaram a discutir. Maudie saiu do carro e foi até a casa de Sandra. Duas pessoas estavam falando sobre inspiração para criar pinturas. Maudie não sabia de onde vinha sua inspiração. Mas no momento em que ela pegou a caneta para desenhar, o mundo diante de seus olhos de repente ficou colorido. À noite, o Everest inconscientemente se virou para olhar a pintura de pessoas penduradas na parede. No trabalho, ele não conseguia se concentrar. Ele finalmente deixou de lado seu ego para ir à casa de Sandra. Everest sempre disse palavras duras. Ela disse que criar Maudie era mais difícil do que criar um cachorro, mas na verdade ela estava com muito medo de que alguém viesse e a roubasse. Ela dá uma olhada rápida na nuvem no céu e pergunta ao seu marido se ele parece uma garota bonita. Mas aos olhos do Everest agora apenas Maudie. Ele largou tudo, disse todas as palavras secretas em seu coração. No final, eles deram as mãos e fizeram as pazes. Ele levou sua esposa para o paradeiro atual de sua filha. Descobriu-se que a menina ainda vivia muito feliz. Maudie não se atreveu a se aproximar porque tinha medo de que sua aparência assustasse a filha. Com a chegada do inverno, a artrite de Maudie está piorando. Sem a ajuda do marido, ela não conseguiria andar normalmente. Ele não consegue mais segurar um lápis. Ele percebeu que seu tempo de vida estava se esgotando. Então, ela sugeriu que seu marido criasse mais alguns cães para fazer companhia a ela. Naquela noite, a doença de Maudie voltou de repente. Então Everest a levou às pressas para o hospital. Ele também sabia que o tempo de sua esposa estava chegando ao fim. Então ele disse as palavras que ele mantinha escondidas em seu coração. No final, apenas o Everest conseguiu sair do hospital. Maudie deixou para trás apenas tintas inacabadas e uma caixa de cores não utilizada. Everest viu o folheto de recrutamento daquele ano. Este é o pedaço de papel que conecta seus destinos. Estas pinturas são a prova de que Maudie viveu aqui. Isto é uma história verídica. Não houve amor apaixonado ou encontro inesperado entre eles. Tudo acontece na vida comum. O filme não precisa usar palavras extravagantes para descrever o amor. No entanto, ainda cheio de felicidade e vitalidade. O filme termina aqui, obrigada pela vossa atenção.